Mauro. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos do canal que estão no YouTube. Boa noite aos nossos irmãos que têm nos acompanhado ao longo desse tempo. Estamos aí numa tarde e noite para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, e falando especificamente do Consolador Prometido, itens 3 e 4. Nessa oportunidade, estamos com o nosso irmão Mauro Medeiros, que por hora vai fazer a sua apresentação, vai dar a condução dos nossos trabalhos, e pedimos a Deus que possamos prosseguir em frente e na luta que sempre tivemos. Um dia de muita reflexão, que esperamos que essa noite, com esse estudo que estamos por vir, também sirva de bastante reflexão para todos nós. Meu irmão Mauro, a nossa prece inicial e a condução do seu trabalho. Bom trabalho para você. Ok, Sérgio, obrigado. Convidamos, então, a todos os nossos irmãos que estão aqui no canal, que juntos possamos elevar o pensamento a Jesus, rogando a Ele, principalmente nesse domingo de Páscoa, né, onde nossas mentes e corações estão mais voltados à sua mensagem, à sua lembrança, para que Ele possa nos enviar os seus mensageiros, nossos irmãos incansáveis do bem, que possam nos visitar onde quer que estejamos, depositando sobre nós as suas bênçãos de amor e bondade. E assim, Jesus, na certeza de teu amparo junto a nós, iniciamos mais um trabalho da tua casa, do teu evangelho, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, é uma alegria, né, de estarmos aqui mais uma vez reunidos para fazermos mais um bate-papo, né, nessa sala virtual, onde nós vamos falar aí sobre o Evangelho, nesse capítulo tão importante, lá do capítulo 6, que abrange a temática do Cristo Consolador, mais especificamente sobre o Consolador Prometido. E aí vamos ver, né, sobre essa fala de João, que está lá registrado no seu capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, onde ele aborda essa fala de Jesus. Ele vem falando aqui, como disse anteriormente, eu vou lê-lo e vou comentando para e passo, porque é uma lição muito rica e muito importante, principalmente nos dias de hoje. Então, lá no item 3, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, Jesus já dá aqui uma orientação importantíssima para todos nós, porque ele fala, se nós amamos, se nós dizemos ou vivemos ou acreditamos que amamos Jesus, o ponto de partida é conhecer os seus mandamentos, conhecer a sua mensagem e vivê-la. Trazê-la para a nossa instituição íntima, né? E assim conduzir as nossas vidas, palavras e pensamentos segundo essas orientações. Porque é assim que nós vamos demonstrar o amor por Jesus. Como nós podemos dizer que amamos alguém se nós somos contrários ou fazemos aquilo que ele não orienta? É uma incoerência, né? Então, se nós amamos alguma coisa, se nós amamos alguém, nós temos que ser coerentes, né, com essa relação de afetividade, né? Porque o amor traz junto também confiança, traz junto também a questão da fidelidade. Então, isso é muito importante, nós demonstrarmos esse amor através de atitudes concretas. E ele continua, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Opa! Se ele vai enviar outro Consolador, significa dizer que o anterior já existiu. E na nossa forma de entender, Jesus é esse Consolador que veio inicialmente trazer a mensagem consoladora. Claro que, respeitando o nosso atraso, respeitando a ignorância que ainda reinava à sua época, ele teve que buscar meios, ferramentas, para trazer essa mensagem consoladora. E aí temos aí todas as parábolas, temos aí a interpretação dos evangelistas, que eram os apóstolos de Jesus,
que conviveram mais intimamente com ele e tentaram registrar as suas mensagens, as suas orientações, que são os textos evangélicos, né? Então, essa semente da consolação veio com Jesus, com certeza. E ele, entendendo a nossa necessidade e sabedor que é, né, do nosso progresso contínuo, ele, então, deixa esse refrigério para as nossas almas, dizendo, calma, vocês não estão entendendo agora, mas entenderão melhor no futuro. E eu vou rogar ao Pai que me permita trazer esse outro Consolador, essa mensagem cada vez mais clara, menos ilustrativa e mais direta, para que meus irmãos possam, por meio dela, compreender com maior profundidade a mensagem que ele veio nos trazer. E então, ele continua dizendo, a fim de que fique eternamente convosco. Opa! Se vai ficar eternamente conosco, significa que não seria novamente por meio de uma pessoa. Jesus foi esse personagem, Jesus foi esse ator que veio, né, fisicamente nos falar sobre a Boa Nova, nos falar sobre as consolações, né, nos dar a orientação de que nós não nos afobássemos, porque o reino dos céus nos aguardava a todos aqueles que buscassem estar alinhados com a lei de Deus. Mas a sua mensagem não foi entendida por todo mundo. E ele não poderia ficar conosco para a eternidade. Então, quando ele retorna ao plano espiritual, ele entende a necessidade de deixar uma mensagem que perpassasse o tempo, que não ficasse limitada a algumas décadas de anos, né? Para que nós, ali, depois disso, perdêssemos o contato. Não. Então, ela vem no formato de doutrina, para que a sua mensagem, então, possa permanecer conosco para a eternidade. Então, a mensagem que a doutrina espírita nos traz, e nós acreditamos nisso, é, de fato, o Consolador que Jesus nos prometeu, porque ela está materializada hoje entre nós, né, já há mais de 160 anos, entre nós, acessível a todos aqueles que quiserem conhecê-la, né, e permitir que a mensagem de Jesus, trazida sob outra luminosidade, com uma visão mais clara, mais didática, nos faça compreender, né, e nos ajude a seguir esse trajeto, né, esse caminho que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos sofrer menos e alcançarmos, né, as condições superiores de uma maneira mais branda. E ele continua. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então, esse Espírito de verdade que vem orientar a codificação da doutrina espírita, Jesus já falava sobre ele, que ele viria. Mas, à época, era impossível compreender isto. Era impossível compreender a vida espiritual, a interação da vida espiritual com o mundo físico, a comunicabilidade dos espíritos, a questão mediúnica, apesar de estarem ali pujantes, né, de tantas demonstrações dessa relação, mas aquela época, ainda sob fortes impactos da lei mosaica, era praticamente impossível daquela população, né, naquele momento planetário, compreender as lições e os ensinamentos que nós viríamos a ter no futuro com o advento da doutrina espírita. E foi esse Espírito de verdade que coordenou toda essa construção da doutrina espírita. E teve aí como organizador, como escriba, né, da espiritualidade, o nosso querido Allan Kardec, né, que foi o codificador da doutrina espírita, né? Ele não criou a doutrina espírita, ele organizou as informações
que, sob a gestão do Espírito de Verdade, foram sendo trazidas para a sua compilação. E aí, seguindo, né? Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Opa, que coisa importante. Olha, ele diz lá, mas quanto a vós, quem são? Quem é esse vós que ele se refere? Aqueles que já estavam se preparando para serem os continuadores do Cristo, da Boa Nova, né? Então ele diz, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Ou seja, estará conosco, dentro de nós. A mensagem tem que estar dentro de nós. Então, quando Jesus fala lá em cima, se me amais, guardai os meus mandamentos, ele repete agora, quando ele fala que a mensagem, o Consolador, né, estará dentro de nós se nós buscarmos compreendê-lo. Então, não virá por uma onda mística, né? Eu não acordarei amanhã, estarei com o Consolador dentro de mim. É uma construção gradativa. À medida que nós mergulhamos no conhecimento que a doutrina espírita nos dá, mais nós conseguimos compreender a mensagem de Jesus, mais nós somos capazes de compreender o nosso papel aqui, nessa encarnação. E entendemos ainda com maior abrangência a nossa condição de espíritos, né, que fomos criados por Deus e que viveremos ao infinito graças à nossa condição de espíritos, né, que estamos aí em rumo da pureza. Ok? Então, continuando. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha que coisa fantástica. Então, Jesus já diz que virá, né, esse Consolador, que nos ensinará todas as coisas e vos fará, ou seja, nos fará recordar tudo que Jesus nos disse. Então, na verdade, Jesus já disse tudo que precisávamos ouvir para nos consolarmos, para alcançarmos a verdadeira felicidade, a paz interior, a construção do homem de bem. Jesus já disse. Então, como ele percebeu que, apesar de ter dito diretamente, sua mensagem não foi compreendida, não pela forma como ele disse, mas pela nossa incapacidade de interpretá-la e entendê-la, ele diz, calma, vou mandar novamente, mas agora de uma maneira pela qual vocês compreenderão. E, de fato, hoje, para quem pega a doutrina espírita e lê e faz o estudo, né, sistemático dela, você vai compreendendo. Você pode não aceitar, é outra história. Mas a compreensão da mensagem, ela é, sim, hoje muito mais fácil, né? Porque nós também nos adiantamos já mais um pouco intelectualmente e os nossos valores morais também estão um pouco mais amadurecidos. Então, esse conjunto de condições nos deram e nos dão até hoje, e nos darão para o futuro, meios de compreender com maior clareza a mensagem que Jesus nos traz novamente por meio da doutrina espírita. Então, assim, João nos descreve essa fala de Jesus. E vamos entrar, então, na argumentação do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. E diz assim, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito.
Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Claro, nós não tínhamos condição de compreender o que hoje a doutrina espírita já nos diz, né? Mas as bases fundamentais, né? Os alicerces do homem de bem estão lá. Não existe nada que tenha sido trazido de novo nesse aspecto que Jesus não tenha trazido, né? Então, essas bases fundamentais estão lá. Porém, muitas outras coisas que, de fato, Jesus não poderia trazer pela nossa ignorância, pela nossa distância de entendimento, ele reservou para o próximo passo, que é esse que nós estamos aqui hoje reflexionando. E ele diz: se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E isso é uma grande verdade. A época mesmo de Jesus, quando ele contava sobre a ferramenta das parábolas, que eram situações corriqueiras daquela época, mesmo assim não compreendiam. Então, ou não compreendemos, ou ficou esquecido pelo tempo, né? E se ficou esquecido é porque nós não demos a devida importância. Até hoje nós sofremos desse mal. A gente fala assim, mas eu já li tantas vezes e, mesmo assim, eu ainda me pego fazendo coisas equivocadas. Opa, duas coisas aí. Uma, que nós temos que verdadeiramente fazer um movimento de interiorização do conhecimento. O conhecimento não pode ficar apenas no nosso nível reflexivo. Ele tem que mergulhar para o sentimento. Ele tem que se transformar em atitude renovada. Porque, senão, nós vamos esquecer. Se nós não praticarmos, é assim em todo segmento humano, se nós não vivenciarmos aquilo que estamos buscando sedimentar, nós vamos esquecer. É só nós fazermos aqui rapidamente um exercício. Aquela área de conhecimento que não é utilizada na nossa vida comum, profissional, né? Daqui a pouco a gente diz, nossa, mas eu não me lembro mais disso. Por quê? Porque nós não estamos sedimentando o conhecimento, transformando o conhecimento em algo pertinente à nossa vida. E a mensagem de Jesus tem que ser pertinente à nossa vida. Ela é a bússola, ela é a norteadora para que a gente alcance a verdadeira felicidade, que virá pela nossa construção, não virá por dádiva de Deus, virá pelo nosso esforço. Então, nós temos, sim, que mergulhar diuturnamente, buscando entender com profundidade esses ensinamentos, para que a gente seja capaz de transformá-la em atitude renovada. Então, seguindo, agora ele vem falar sobre a missão do Espiritismo, né, como sendo esse consolador. E ele diz assim, o Espiritismo vem, na época predita, então já estava programada a chegada do advento do Espiritismo. Não foi uma coisa que aconteceu, e aconteceu uma novidade, não. De fato, foi uma revelação, mas algo que estava programado. Não só pela fala de Jesus, que pediria a Deus que permitisse que viesse o Consolador, como, sim, de fato, tudo foi programado, planejado e executado para que o advento do Espiritismo viesse no tempo certo. E ele continua, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Não foi esse que se apresentou a Kardec? Quem é você? Sou o Espírito de verdade. Então, ele veio confirmar o que Jesus havia dito. Então, está aí a confirmação de que a fala de Jesus, dizendo que pediria ao Pai que enviasse o Espírito de verdade, e ele, quando se apresenta a Kardec, né, nos trabalhos da codificação, ele faz, então, essa amarração.
né, dizendo, sim, que o Espiritismo é este Consolador prometido por Jesus. Ele continua, então. Ele chama os homens à observância da lei. Que lei? A lei dos homens, mas principalmente a lei de Deus. Assim como Jesus disse, eu vim cumprir a lei. A lei de quem? A lei de Deus. Ok? Então, nós temos que, para cumprir alguma coisa, temos que conhecê-la, compreendê-la e aceitá-la. Porque mesmo compreendendo, se eu não aceitar, eu não vou fazer nada. Mas então, no momento que eu compreendo essa lei e aceito a lei, eu vou, então, agir conforme a lei. Ok? Então, seguindo em frente. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, saiam apenas da vibração sonora, absorvam a mensagem, permitam que essa mensagem faça parte do meu eu íntimo. Esse é quem tem ouvidos de ouvir. Não é só quem escuta, é quem de fato ouve a mensagem, reflexiona sobre ela, né? Medita e transforma essa mensagem em renovação de atitude. E ele continua: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. O Espiritismo fala abertamente sobre todos os ramos, né, da ciência que, à época, foram reveladas. Então, mesmo aquilo que Kardec, né, e que hoje a ciência já mudou muita coisa no seu aspecto de comprovação das teorias que à época de Kardec surgiram, mas elas só comprovaram aquilo que os espíritos disseram. Não houve até hoje nenhuma orientação doutrinária que foi revogada até os dias de hoje. Nenhuma. Pelo contrário, todas só vêm sendo confirmadas pela ciência de hoje, né? Então, veja bem como o trabalho do Consolador, esse trabalho que Jesus nos prometeu e cumpriu, é, de fato, aquilo que ele falou, a mensagem do Consolador que ficaria conosco para todo sempre. Então, ela, se vai ficar para todo sempre, ela não pode ter falhas, porque senão ela teria que ser o quê? Revisada, revista. E até hoje, nós não temos nada que a doutrina espírita tenha revelado que foi objeto de reformulação. Seguindo, então. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Olha que coisa importante. As coisas que não foram reveladas não foram propositalmente. Para que, uma vez mais amadurecidos, com o entendimento alargado, nós pudéssemos, então, ter contato com esta profundidade do conhecimento. Então, veio no tempo certo, gente. Tudo tem uma programação. Nada acontece por acaso. A gente cansa de falar isso aí, né? E aí temos as comprovações de que tudo segue um plano maior. Nada está acontecendo aí de improviso. Tudo está acontecendo segundo um plano maior. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Olha que coisa importante. Então, meus irmãos, aquilo que nós estamos passando é resultado das nossas escolhas pretéritas ou atuais. Não existe injustiça, porque Deus é soberanamente justo e bom. Deus não faz nada
que possa ser interpretado como injustiça. O que acontece é que a gente não compreende a justiça. Mas essa compreensão virá. Se nós estudarmos com seriedade e profundidade as obras, né, da codificação, nós vamos enxergar ali com clareza cristalina a justiça de Deus. Porque a gente vai perceber que se eu padeço hoje de alguma dificuldade, ela só pode ser por uma reparação que eu causei no passado ou por uma iniciativa minha para que eu possa viver novas experiências, uma vez que eu me julgue capaz de vivenciá-las. Então, em nenhum dos dois aspectos ou situações há injustiça. Pelo contrário, o que há, da verdade, é a oportunidade da correção, do amadurecimento e do crescimento espiritual de todos nós. E ele continua, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Serão todos os aflitos? Será que se eu fizer escolhas equivocadas, por opção, e isso me trouxer aflição, será que é esta aflição que eu estarei sendo bem-aventurado? Ou serão aquelas, como eu disse anteriormente, que estão dentro do meu planejamento reparador ou de solidificação das minhas virtudes, essas sim, essas experiências, que muitas das vezes nos são aflitivas, mas, uma vez vivendo-as com resiliência, né, com abnegação, né, nós, superando essas dificuldades, não alcançaremos as bem-aventuranças. Penso eu que seja dessa maneira. Senão seria muito injusto. Eu quero ser bem-aventurado, então vou me fazer sofrer. Então vou fazer isso, vou fazer aquilo, que vai trazer perturbação na minha vida, isso aí vai me garantir a bem-aventurança. Não. Não é assim. Então, quando eu reconheço o meu erro, quando eu reconheço a minha falha, o meu equívoco, e insisto ou escolho corrigi-la, nessa experiência aflitiva, aí sim eu estarei trabalhando para a minha bem-aventurança, buscando superá-la, buscando transformar aquela oportunidade em fortalecimento, né, em virtude. Aí sim estaremos convertendo essas aflições em bem-aventuranças futuras. E aí, continuando. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Essa é a questão. E quantas vezes nós estamos dispostos a saber por que sofremos? Se Deus é soberanamente justo e bom, se é amor em plenitude, eu parto do princípio que ele não está me fazendo sofrer. Não é uma vontade de Deus. Opa, então se não é vontade de Deus, é porque, de alguma maneira, eu colaborei para esta situação. Então vamos olhar para ela como uma amiga que quer nos ensinar algo, como um caminho para que eu me reeduque enquanto espírito rebelde que sou. Então, se eu enxergar desta maneira, eu posso até passar por dificuldade, mas o sofrimento é outra coisa, é escolha. Eu posso passar dificuldades, né? Posso passar por tribulações, por dores, mas sofrer é outra história. Então, nós precisamos compreender isso. E aí, o trabalho do Consolador Prometido é exatamente este. Porque, na medida que eu compreendo esse mecanismo, né, de reparação, de correção, nós, então, nos libertamos desse sofrimento, né, e passamos, então, para a resignação, onde não vamos nos paralisar diante da dificuldade. Vamos lutar para vencê-la, mas com temperança, com equilíbrio, né, com serenidade. Vamos adiante.
O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Opa, duas coisas importantíssimas. Então, o Espiritismo vem nos falar que nós temos uma história de vidas que começamos lá bem remotamente e a gente vem caminhando, colecionando, acumulando experiências. Experiências essas favoráveis, né, que vão nos levar aí à bem-aventurança, e outras difíceis, que vão nos levar a experiências reparadoras, que muitas das vezes podem nos ser dolorosas. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente passa a ter entendimento quando estudamos a doutrina espírita. O segundo, fundamental, que no mundo em que estamos não é um mundo feliz. Ou seja, ele vai reunir, sim, espíritos ainda muito endividados e que vão trazer esse aspecto para o nosso mundo de tribulações, a gente achar que o mundo não tem jeito, que está tudo perdido, que só tem gente má. Por quê? Porque é o contexto espiritual que ainda estamos vivendo. Porque nós ainda escolhemos o equívoco, o erro. Nós ainda escolhemos se dar bem e esquecer do outro. Nós ainda somos frágeis na fraternidade e na caridade. Por isso, por esses aspectos, a gente ainda vive em uma sociedade, né, bastante tribulada, difícil. Temos relações difíceis em torno de nós. Mas o caminho é do progresso, o caminho é do amor. E cabe a cada um de nós acelerar essa caminhada, buscando, então, nos alimentarmos desse pão espiritual que Jesus nos deixou, para que ele nos alimente e nos ajude a enxergar o mundo como ele tem que ser, como uma escola que nos ensina, como um hospital que nos cuida, como uma fábrica que nos dá oportunidades do trabalho. Ok? Vamos em frente. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, olha só que coisa maravilhosa. Ou seja, de novo, trazendo a mensagem de Jesus, que dizia o quê? Cada um segundo as suas obras. O Espiritismo vem nos dizer isso novamente, mostrando que o resultado do meu amanhã depende do que eu estou fazendo hoje. E esse amanhã não tem que ser amanhã numa nova vida. Amanhã que vai nascer, na segunda-feira, dia 18, esse dia virá, cheio de oportunidades. E será que nós estamos nos preparando para abraçar essas oportunidades? Então, eu tenho que trabalhar para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. É assim que nós vamos caminhar. É assim que nós vamos angariar essa condição de bem-aventurança. Nós não podemos esperar que isso venha de mão beijada de Jesus, de Deus, da espiritualidade superior. Não virá. Ela virá de acordo com o nosso esforço. Na medida que nós estamos aqui compreendendo o ensinamento que nos orienta o caminho e vamos decidir seguir o caminho através das nossas escolhas. E ele continua. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, quando nós entendemos que fomos os responsáveis por aquilo que aconteceu. Hoje, quando nós magoamos alguém, né, e reconhecemos que fomos infelizes na forma que tratamos aquele alguém, qual é o sentimento que nos invade? Poxa, eu queria reparar isso. Eu tenho que ir lá pedir desculpa. Eu tenho que me retratar com aquele meu irmão. Eu fui injusto. Eu cometi uma injustiça com meu irmão. Então, eu tenho que ir lá reparar isto. Né? Esse é o sentimento.
exatamente esse mesmo sentimento que fará com que a gente saia da condição que estamos hoje e vamos buscar ser aquele homem de bem que o Evangelho nos fala. Então, é esse o caminho, gente. Né? Então, no momento que eu entendo isto, eu olho para as minhas dificuldades e vou fazer a seguinte análise. Bom, o que eu estou passando hoje, eu sou responsável, eu fui responsável nessa vida? Ah, foi aquela escolha lá que eu fiz ou deixei de fazer, né, que me trouxe hoje as consequências do que eu vivo? Foi. Então, muito bem. Então, Deus não tem nada com isso, cabe a mim dar a volta por cima. Eu vou buscar aí me qualificar, eu vou buscar, né, movimentar os recursos que eu tenho para quê? Para reparar aquilo que eu identifiquei que fui eu o responsável. Se eu não consigo identificar nesta vida que o que eu estou passando guarda alguma relação com o que eu fiz hoje, opa, então eu estou trazendo uma oportunidade de reparação do que eu fiz no passado. Então, vamos em frente. Vamos compreender isso e vamos lutar. Ah, mas eu vivo uma dificuldade que me impede de reparar. Opa, a dificuldade já é a reparação. Então, vamos ter, né, serenidade, vamos ter mansuetude, para que vivamos esse momento de dificuldade, porque ele vai passar. A morte do corpo virá, e nós vamos nos libertar dessa dificuldade, dessas barreiras, e vamos ser espíritos livres novamente. Né? E ele continua. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Aceitar não é botar a cabeça no buraco igual avestruz. Eu entendo o problema, mas vou lutar para melhorar. Vou lutar para sobrepô-lo, para convertê-lo em crescimento espiritual. Então, não é ficar ali parado, aceitando, se martirizando, não. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma. Claro, se eu creio na vida futura, eu sei que eu terei oportunidades para continuar o meu processo de reparação. Se eu hoje não conseguir, mas eu tenho vontade para resolver, o amanhã virá e me dará novas oportunidades, né? Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vaso e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, sabendo que, lutando para vencer as minhas más inclinações, a corrigir o mal que eu possa ter cometido contra o meu próximo e me alinhando à lei de Deus, que eu passo a compreender na medida que eu busco estudá-la, eu sei que o que eu passo hoje é apenas um degrau para que eu alcance a felicidade eterna. Então, é o que ele fala aqui, que essa felicidade o espera. Ou seja, eu tenho que trabalhar para chegar lá. E me dá paciência, porque eu sei que não há mal que sempre dure, resignação, porque eu entendi o motivo pelo qual eu estou passando por aquela dificuldade, e coragem para seguir em frente, buscando recursos para suportar as minhas dificuldades. Então, a fórmula está aqui. Paciência, resignação e coragem, que nós sairemos vencedores. E ele termina dizendo assim: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé
e pela esperança. Então, sim, de fato, a doutrina espírita cumpre brilhantemente esse papel, mas para aqueles que buscam conhecê-la. Então, eu falo sempre que eu tenho oportunidade. A doutrina espírita, ela cabe em qualquer indivíduo. Vamos tirar a questão da religião daqui. O indivíduo, o conhecimento da vida futura, da vida pregressa, do que estamos fazendo aqui, está claramente explicado nas obras fundamentais da doutrina espírita. Então, seja católico, evangélico, bandista, budista, qualquer que seja a sua proposta filosófica, religiosa, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o consolador que Jesus nos prometeu, cabe porque abre uma janela de entendimento, nos facilitando, então, a jornada para alcançarmos a nossa felicidade, como diz aqui, que nos aguarda. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui essa abordagem do texto evangélico, agradecendo imensamente por ter sido no domingo de Páscoa, eu acho que nada acontece por acaso, né? Onde nós nos aproximamos de novo da lembrança de Jesus e lembramos dos seus ensinamentos, então é uma chamada de novo ao compromisso de renovação de nossas almas. Então, fiquem com Deus. Sérgio, te devolvo a palavra para saber se tem alguma pergunta ou colaboração dos irmãos. Não, Mauro, eu busquei aqui no chat para ver se tinha alguma pergunta. Uma irmã falou que tantas coisas que você falou acabaram caindo como uma luva para as questões que ela tinha colocado. Eu, propositalmente, ia fazer algumas provocações aqui de perguntas, como, por exemplo, né, a situação toda que nós acabamos de viver, de pandemias, de doenças, as questões das guerras que estão acontecendo aí no nosso século, na nossa vivência, né, no nosso processo reencarnatório, essas situações de misérias vividas hoje, assolando, batendo a porta, e a gente sabe o quanto isso é sofrido para todos nós. Eu ia fazer a provocação, mas à medida que eu estava escrevendo, eu ia apagando, porque você ia trazendo exatamente esse clamor que a gente tanto pede para entender esse momento que estamos vivendo, porque está do lado de cá, buscando entender o Evangelho, buscar ser cristão diante da sua doutrina, e compreender tudo isso que estamos passando, para nós, também é muito difícil. Então, a sua fala me veio ao momento que eu estava escrevendo, eu fui apagando. E eu imagino que eu pedia tanto a todos aqui que escrevessem alguma coisa, deixassem alguma pergunta, mas acabou também não ocorrendo. Mas foi isso que aconteceu. Deixa eu até ver aqui. Nós temos aqui hoje a presença de alguns irmãos. Deixa eu colocar aqui o Leonardo Xavier, o Márcio Freitas, a Cristina, a Marlene, a Margarete, o Luiz Carlos Ivante, a Geórgia, o Valdenir, nosso querido Valdenir, que estaria fazendo a nossa live, mas por conta de um acometimento de uma entorse no pé, infelizmente não pôde estar conosco, mas está bem, está se recuperando bem, mas ele foi bastante solícito no momento que nós pedimos a ele fizesse a nossa live, mas na oportunidade, nosso irmão Mauro se colocou de imediata e transferimos para o dia de hoje. A Aninha Martins, a Gilmar, a Celina, a Dulce, o Wagner, a Catarina, a Karina, a Vanessa, a Silvânia, a Marlene, a Denise Quarte, a Ana Maria Ribeiro, a Deise Carvalho, a Adriana, ao Ronald, a todos, a Verônica, que está conosco também, enfim, a todos esses irmãos que estão aí conosco, que nos prestigiaram com essa tarde e noite. Eu agradeço muito as suas palavras, porque era isso que realmente a gente esperava, e muito de certo o nosso irmão Valdenir traria no mesmo alinhamento, porque tem esse alinhamento doutrinário também. Vamos pedir a você que faça o nosso encerramento, em agradecimento dessa tarde e noite brilhante, porque fazer a reflexão no dia de hoje é isso, é estarmos aqui, falar um pouco do Consolador Prometido, dessa doutrina que nos veio, que nos trouxe e nos traz benefício todos os dias, a Jesus, que nos permitiu também estar conosco, e Deus, que está sempre nos guiando e nos orientando com essa maravilhosa oportunidade de conhecimento. A palavra é sua, meu irmão.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os irmãos que estão conosco, que estiveram conosco nessa live. Eu peço apenas que quem gostou, né, possa dar o like lá no canal para fortalecer o nosso canal. E quem também, porventura, não tenha gostado, pode comentar lá também, que nos ajuda a melhorar o trabalho sempre, né? Não vamos ficar aborrecidos, não. Eu quero dizer, gente, que Páscoa é renovação. Páscoa é renascimento, é oportunidade de recomeço. E a doutrina espírita, na minha visão, é uma Páscoa diária. A cada vez que eu mergulho nessa doutrina, nessa obra fundamental, que, na verdade, é mais do que um livro, é mais do que uma sequência de obras, ela é uma mensagem libertadora, eu vejo ali a oportunidade de renovação. Renovação constante de nossas almas. Mas nós precisamos querer isto. Nós precisamos buscar isto, né? Então, como Jesus disse no nosso estudo de hoje, ele trouxe e está aí para a eternidade. Pacientemente continuará conosco, aguardando o nosso movimento para buscá-la. E no momento que nós a buscarmos, tenham a certeza que nós enxergaremos a vida e a nossa responsabilidade nessa vida de uma forma bem diferente. E é isso que nós agradecemos imensamente todos os dias por essa oportunidade. Quantas e quantas vezes nós já caminhamos aí cegos, sem saber para onde seguir, o que fazer. Hoje, nós temos um grande farol que ilumina nossas vidas, né? O nosso caminhar. Então, basta que a gente queira seguir os nossos passos sobre essa luz. Então, vamos juntos orar e pedir a Jesus, mais uma vez, mestre querido, amigo de todas as horas. Agradecer a ti, mestre, por esses momentos de paz e de alegria cristã que nos envolveu, que nos preencheu nessa tarde e noite. Amigo Jesus, permita mais uma vez, Senhor, que os teus mensageiros possam se fazer presente em nossas vidas, mas fundamentalmente nas vidas desses que estão com a responsabilidade da gestão planetária, da gestão dos mundos e países, para que nós possamos compreender, Jesus, a tua mensagem de amor e paz. E assim, Senhor, acelerarmos a construção de um mundo mais feliz, onde, com certeza, Jesus, encontraremos a felicidade. Deixa-nos a tua paz, Jesus, hoje e sempre. Abençoa cada lar que aqui está representado. Que essa serenidade nos envolva e nos conduza na semana que se inicia. E que possamos abraçar a proposta de sermos melhores a cada instante, Jesus. Abençoados pela tua mensagem, por este Consolador que tu materializou e nos deixou como tesouro para as nossas almas. Obrigada, mestre, por tudo e abençoa-nos mais uma vez, nos despedindo com a tua paz. Muito obrigado, meu irmão. Encerramos aqui mais um trabalho dedicado à doutrina espírita dentro do nosso canal. Visite o nosso canal do Facebook, o Instagram, e pedimos a todos que, neste momento, caminhemos cada vez mais em nome de Jesus. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos.